Vamos falar hoje sobre João Batista. O capítulo 11 de Mateus, verso 11. E depois Marcos, capítulo 2, verso 18. Para dar um pano de fundo sobre quem foi, você talvez não está muito familiarizado com a palavra do Senhor, com a Bíblia. João Batista, ele é primo de Jesus Cristo, filho de Isabel e de Zacarias, que veio antes, um pouco antes. Tem uma diferença de meses só em relação a Cristo, a Jesus. Nasceu antes. E a palavra do Senhor diz que ele veio para anunciar a vinda de Jesus. Todos sabem que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Então, até Jesus começar o ministério, João já era um homem formado, crescido, já na lei mosaica do Antigo, do Velho Testamento. Uns dizem que ele era fariseu, outros dizem que ele era essênio, que eram as três linhas religiosas que tinha naquela época, que era o essênio, o fariseu e os saduceus. E João foi levantado já muito cedo, como jovem, para pregar sobre Jesus, sobre a vinda do reino de Deus na terra. Só que João, ele tinha como base o ensino da lei, de Levíticos e de Deuteronômio, lá da lei mosaica, que Deus deu para Moisés lá no Sinai, na história. Vocês estão no ano bíblico, vocês vão sair de Gênesis agora, deve estar terminando Gênesis por esses dias, vocês vão estar entrando em Êxodo. Gente, não deixe de ler Êxodo. Aí vocês começam a entender toda, porque a pessoa fala, não entendo nada que a Bíblia fala, o que a Bíblia, você leu Gênesis, beleza, entra. Quando você terminar Gênesis, você encontra, você entende a história da criação do Senhor e a formação do povo de Deus, que é o povo de Israel. Quando você entra em Êxodo, você vai ver o que Deus já vai fazer com esse povo, a promessa de uma terra específica que é Canaã, a conquista dessa terra, e as leis jurídicas e espirituais que envolve para você administrar uma nação. Só que o povo daquela época, vocês sabem disso, vocês vão ler Êxodo, vocês vão ver que era um povo difícil, era um povo complicado. Era um povo complicado. Você conhece aquela história, você quer colocar 50 judeus dentro de um elevador que cabe 10, é só você falar para ele que não cabe, aí ele vai tentar colocar 50 lá dentro. É um povo difícil. Então havia leis para esse povo difícil. E a lei que João Batista, ele assentou no seu coração e falou assim, eu vou levar essa lei ao pé da letra, eu vou pregar essa lei, e ao mesmo tempo eu vou pregar que está vindo um aí que é maior do que eu estou achando que ele vai ser até mais enérgico do que eu. Então João Batista, ele começa a pregar, Jesus está na boa, está lá na carpintaria do pai dele, ainda não começou o trabalho, está com 23, 24, 25 anos e o João já está pregando. João já está lá no deserto pregando, comendo mel, gafanhoto, vivendo disso com peles de camelos, para não se misturar com o mundo, para ele se manter puro, somente linkado a Deus. Sabe o ermitão? Sabe o monge budista que se esconde lá no alto da montanha para se purificar? Esse é o João. Esse é o João. E João pega pesado. João pega pesado. João chama o pessoal aí, ó, raça de serpente, vocês são víboras. João um dia está passando Herodes lá, tal, com a esposa, com a cunhada dele lá, falou assim, você está em adultério, viu camarada? Aí o cara fez um anúncio lá, público, você vai para o inferno. Então era esse tipo de cara.
E hoje eu queria falar dele, juntamente com Jesus, porque agora Jesus vai começar o ministério dele. Jesus está com 30 anos, Jesus vai ser batizado pelo João. Jesus ainda com a sua túnica encharcada, ele vai para 40 dias no deserto para ser tentado, jejum e oração durante 40 dias, e Satanás visitou Jesus lá, e Satanás fez algumas propostas para Jesus. Então, vamos lá, a palavra do Senhor diz no capítulo 11, verso 11, está na tela? Põe na tela para mim, por favor. Capítulo 11 de Mateus, verso 11, quando Jesus vai dar testemunho de João. Quem é esse João, Senhor? Quem é o João Batista, Jesus? Jesus diz: em verdade vos digo, que entre os que nasceram de mulher, não houve ninguém, entre todos os nascidos de mulher, não houve ninguém, não apareceu alguém tão importante, maior do que João Batista. Olha o testemunho que falou, gente, igual esse cara, ninguém que nasceu de mulher tem a capacidade, tem a fibra, tem a têmpera desse cara. Olha o testemunho que dá. Presta atenção, tem uma vírgula. Olha que interessante. E a palavra diz, mas, ponto e vírgula, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aqui todo mundo, às vezes, nas aulas que a gente dava de teologia, as pessoas falam, pastor, aqui eu não entendo. Eu falo, mas espera aí, o que João estava pregando? Está chegando o reino dos céus. Jesus vem e traz o reino do céu, e agora nasceu de novo, os nascidos de mulher, João, os nascidos do reino, já é o cristão. O menor que entender essa proposta nova, é maior do que ele. Consegue entender, amém? Deu para entender? Então quem nasceu de mulher, até aqui, é verdade, ninguém é maior que esse cara. Mas agora com a nova proposta, com essa pregação, com essa nova proposta de reino, quem entender isso é maior do que ele. Agora vamos lá para Marcos, capítulo... Não, vamos continuar aqui no 12 ainda, espera aí. No capítulo 11, verso 12, que é interessante. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso 12. E desde os dias de João, no velho, até agora, se fez violência ao reino do céu, que foi tomado à força, e à força se apoderaram dele. Amém? Agora vamos lá para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do verso 18. Agora Jesus vem. Jesus tem os seus discípulos. Tem a sua turma, a sua patota que vai junto com ele, para cima e para baixo. Mas João parou o ministério dele? Não. João continua fazendo o trabalho, batizando. João continua tendo os seus discípulos e aqueles que acompanham ele. O que vai acontecer agora? Os discípulos de João, que foram doutrinados na lei antiga, vão achar estranho os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus não estão na mesma pegada que os discípulos de João. Os discípulos de João estão embasados na lei antiga, mosaica, lá do Sinai, lei sinática. Os discípulos de Jesus já é pela graça, já é o reino que foi ministrado, que foi trazido. E isso aqui vai gerar um incômodo, é como se fosse dois times. Os discípulos de João ficam assim meio incomodados, tem uma coisa errada, olha a vida que a gente leva, seguindo João, vivendo no deserto, se vestindo do jeito que a gente se veste, para não se contaminar com o mundo, levando a palavra pesada que a gente tem que levar para o povo, porque o povo é incorrigível. Mas olha, dá um jeito, dá uma olhada nos discípulos de João.
É porta larga o negócio aí, né? Aí pode tudo. Capítulo 2, a partir do verso 18. Ora, os discípulos de João e fariseus jejuavam e foram perguntar para o Senhor Jesus: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não? Aí Jesus responde e disse: porventura você é convidado para uma festa de casamento, você jejua lá? Na outra tradução está escrito: e Jesus lhe disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está eles com o noivo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Amém? Sente-se, por favor, fica à vontade. Jesus diz o seguinte: espera aí, o reino chegou, eu sou o noivo. Existia uma tradição antiga no povo oriental, que quando o casal de noivos iriam se casar, a noiva, ela separava as amigas próximas, e elas se retiravam para um lugar. Lembra das 10 virgens? A parábola das 10 virgens? Elas se retiravam para um lugar e ficavam com essa noiva o tempo todo, até chegar o dia do casamento, até chegar o momento em que ela se desposasse, que ela fosse entrar verdadeiramente no casamento, né? Ela passaria a ter, até oficializar o casamento. Os noivos também, os noivos eles separavam, segundo a tradição, 30 amigos. Se vocês forem buscar a história lá de Sansão, você vai ver que 30 amigos que vão, é a despedida de solteiro. A despedida de solteiro, que eles vão passar junto esse período. Eles vão passar junto esse período. Então, os convidados do noivo aqui, eles vão comer, eles vão beber, eles vão dançar, eles vão festejar esses dias. E Jesus fala assim: pode esses caras, quando vem para o casamento, está com o noivo, eu falar para eles: vocês não podem comer nada, vocês não podem beber nada, vocês têm que ficar em jejum? Não. O que Jesus estava falando? Eu sou o noivo do reino. Então não precisa, enquanto eu estiver com vocês, não precisa jejuar. Os discípulos, eles estão incomodados com o ministério de Jesus e o comportamento dos seus discípulos, estão confusos com essa mudança radical que ocorreu depois que Jesus iniciou seu ministério. E aqui a palavra que eu estava lendo, que eu estava comparando aqui, é o seguinte: enquanto Jesus estava ali, não havia necessidade. Não havia necessidade. Depois que Jesus voltasse à presença de Deus, voltasse ao céu, ressuscitasse, aí você faz o que você quiser. Você escolhe o dia que você quer jejuar, escolhe o dia que você quer se consagrar. Mas enquanto ele estava ali, ele falou assim: eu não quero que vocês façam isso. Amém? Por quê? Essa diferença de Jesus, dos discípulos de Jesus para os discípulos de João, porque Jesus agora está em outro patamar, subiu a régua. Jesus agora vai trazer uma mensagem diferente. Jesus, para explicar o que estava acontecendo, então Jesus aqui ele vai contar uma parábola. Nós paramos aqui no capítulo 18, no capítulo 2, verso 18. Verso 18. E aqui o Senhor vai falar, versículo 20: mas dias virão que esse noivo será tirado de vocês, então vocês vão jejuar nesses dias. Agora o versículo 21, que é o que nos interessa, que é o tema da mensagem: ninguém costura remendo de pano novo, presta atenção,
Se você entender isso aqui, você vai entender o resto da mensagem. Ninguém costura remendo, verso 21 do capítulo 2 de Marcos. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Segundo exemplo que ele dá, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Odres é um tipo de vasilhame feito de couro costurado por dentro e por fora. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? O vinho novo, ele vai romper esse odre, e entorna-se o vinho e o odre, ou seja, ele rompe, você perde, além de perder o odre, você também perde o vinho, e estraga um vinho novo. Esse deve ser colocado em odres novos, ponto. É o que Jesus explica aqui. Ele vai explicar o que está acontecendo em relação a João, e o que está acontecendo em relação à plenitude dos tempos, à vinda de Jesus. Ele vai contar uma história, através dessa parábola. Então, meu irmão, ele conta essa história, e a primeira, ele diz o seguinte: ninguém coloca remendo novo numa roupa velha, porque o pano novo está firme, bem trançado, não se pode ser usado em cima, costurar em cima de um pano velho, porque o pano velho não vai aguentar a costura do pano novo. O pano novo está firme, o pano velho já está surrado e não aguenta remendo em cima. Jesus, ele dá um outro exemplo: ninguém coloca vinho novo em um odre velho. Odre, como eu disse, aqui é um vasilhame de couro, costurado por dentro e por fora. Odre velho já está desgastado, muito usado, porque todo vinho que você coloca lá, ele estufa, ele fermenta, e isso vai comprometendo o couro. E esse vinho novo que você colocar num odre velho, o que ele vai fazer? Ele vai estufar mais ainda o odre com a fermentação, e vai rasgar, vai perder o quê? Além do odre, vai perder o vinho. O ministério de João aqui está sendo ilustrado como pano velho. E Jesus como pano novo. O ministério de João aqui está sendo ilustrado como o odre velho, surrado, desgastado. E Jesus com o vinho novo. O que vai acontecer? Não vai dar certo. São duas formas de pensar diferente. São dois conceitos bíblicos, sim, mas em épocas diferentes, para um povo diferente, com uma proposta diferente. Não vai dar certo eu pegar o meu ministério, Jesus falando, da graça, do amor, da misericórdia, e jogar em cima da lei. Vai rasgar. Jesus, em momento algum, ele estava aqui desfazendo do ministério de João, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele exalta o ministério de João, dizendo: olha, que igual esse cara, até agora não teve mais ninguém. Mas Jesus, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Ele vem com uma proposta nova. A pegada de Jesus é diferente de João, não dá certo. Nós temos que quebrar alguns conceitos que muitas vezes a gente quer arrastar do passado e trazer para o século 21. Algumas pessoas conheceram o nosso ministério nesses 16 anos e não se adaptaram. Não se adaptaram por quê? Outras chegaram e foram acolhidas, falaram: não, eu preciso disso. Porque estavam acostumados a uma doutrina diferente, a uma doutrina, talvez a doutrina do João. E eu repito, eu não estou criticando, eu não estou fazendo alusão que está certo ou está errado. O próprio Jesus falou: não está errado, mas era o momento, era o tempo, era a época, era o povo, precisava ser assim. Nós, da IBP, nós somos chamados para pregar o vinho novo, Jesus Cristo. E se a pessoa tem a cabeça de odre velho, ou de pano velho, não vai suportar a mensagem da IBP. A mensagem de João gerou dúvida até no coração de João.
e dos seus discípulos. Até o próprio João um dia está preso por Herodes, e ele fala assim: gente, dá uma corrida lá, fala com meu primo, o Jesus, e pergunta para ele se ele era mesmo aquele que havia de vir, ou se devemos esperar outro, porque eu estou vendo ele fazer uns negócios aí que não tem nada a ver com o meu ministério, não tem nada a ver. A mensagem de Jesus era uma mensagem de libertação e não de culpa, uma mensagem de boas novas, de coisas boas e não de medo. Tem pessoas que querem no seu ministério, então na sua vida religiosa, impor o medo, colocar o inferno e o diabo em tudo que se prega, e falar: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, o diabo vai colocar um câncer em você, o diabo vai fazer isso com você, você está desamparado, você está fora de uma cobertura de Deus. Gente, a proposta não é essa. A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação consciente, e não de salvação por opressão. Nada que é opressor é bom, nada que coloca culpa em cima de você é bom. João pregou o reino de Deus, falando da vinda de Jesus, e logo em seguida ele emenda o castigo do reino para os pecadores. E ele vivia onde? No deserto, à beira de um rio, não estava envolvido com o povo, não estava no meio da multidão. Diz que as pessoas procuravam João para se batizar, para cumprir um ritual. Jesus não. Jesus, ele vem e ele não prega só na beira do rio, ele não prega só na beira de um mar, na praia. Jesus prega em catedral, ele prega dentro do templo, ele prega na sinagoga, ele prega dentro do boteco se for necessário, dentro das casas, no pasto, no monte, no rio. Ele não tem essa preocupação de não se contaminar. E Jesus pregou o quê? E aqui a gente começa a analisar a pregação de João e a vida de João. Deserto, comendo gafanhoto, vestido de peles de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel, bebendo água do rio, para não se contaminar. Jesus não. Jesus, o reino, ele prega a abundância. Tanto é que Jesus multiplicou pães e peixes, e sobraram 12 cestos, não de gafanhoto e não de mel, mas de pães e peixes. Sobrou 12 cestos. Você sabe o que é 12 cestos que sobrou? Abundância. O reino é abundante, o reino não é de culpa, o reino não é opressor, o reino não é medo, o reino é abundante. Esse tipo de comportamento de Jesus aqui não combina de jeito nenhum com aquilo que João ensinava. Era inconcebível, por exemplo, na mente de João, Jesus ir a uma festa. Capítulo 2 de João já mostra, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Uma festa, bodas de Caná. É inconcebível para João, porque o João talvez achava que Jesus ia estar ali do lado dele, no Jordão, batizando as pessoas, e olha, vestido de pele de carneiro, ali com os caras ali obedecendo tudo certinho, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. João achava isso, e de repente Jesus, o primeiro milagre dele, ele inicia o ministério dele numa festa. Inconcebível imaginar João dentro de uma festa. E aí, o mais interessante, né? Jesus vai na festa, o vinho acaba, e Jesus, com abundância, promove o primeiro milagre. 6 talhas de metretas, de almudes, que dá uns 60 litros mais ou menos, 6 talhas de água, Jesus transforma em vinho. Aí você chutou mesmo, né? João, vinho? É essa mentalidade que eu quero trabalhar com você hoje aqui. Nós estamos no século 21. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. João não.
Nós temos que tomar esse cuidado. Nós somos servos, nós fomos salvos, foi por Jesus Cristo. Quem foi para a cruz foi Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quem nos amou até a morte foi Jesus Cristo. A vida que Jesus queria que nós tivéssemos é uma vida em abundância. E quando eu digo em abundância, não é ter dinheiro no banco, não é ter casa própria, não é ter bom salário, meu irmão. É uma vida de paz. Porque Jesus mesmo, ele não tinha um lugar sequer para reclinar a cabeça. Jesus não tinha uma cama, a palavra do Senhor diz. Ele diz, as raposas têm as suas covas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem dinheiro, não é rico, não tem onde reclinar a cabeça. E é isso que Jesus está querendo nos dizer, que o ouro, a traça e a ferrugem comem, eles acabam com isso, mas tem coisa melhor, que é abundante para a nossa vida, é uma vida na presença de Deus, é uma vida alegre, é uma vida em paz, é uma vida que você chega, abre a porta da sua casa, coloca o pé lá dentro e fala assim, Deus é bom, Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado da minha casa, tem me dado ministério, tem colocado o pão na minha mesa. Isso é a abundância, não significa a sua conta bancária lá no banco, gente. Abundância é outra coisa. Infelizmente, o arraial evangélico, eles pegaram essa abundância e transformaram em dinheiro, porque para ser abundante você tem que andar de carro bom, você tem que ter casas, tem que ter mansão, tem que ter 3, 4 empresas. Isso não é abundância, isso é ganância, isso é soberba. Deram muita riqueza para Salomão, ele se perdeu. No tempo de Davi, ele com 50 anos, Davi já tinha conquistado tudo, já tinha um império todo, ele se perdeu. No momento que Saul, rei de Israel, se sentiu fortalecido e rico, ele se perdeu. Não é essa abundância, é abundância de paz, de vida, tranquilo. E muitas vezes, esse conceito antigo de João, muitas vezes prende e aprisiona muita gente. Infelizmente, até dentro do meio evangélico, tem ministérios que trabalharam com o cabresto de João, para controlar pessoas. Jesus não, Jesus é livre. Eu conheci pessoas, gente, não dura, é pano novo em cima de roupa velha, não dura, vai rasgar. Conheci pastor, que foi meu professor mais tarde, de uma das matérias de teologia, que ele dizia, falou, Djalma, quando eu me converti dentro de um conceito religioso muito duro, e que eu passava na televisão, para não ver o que estava passando na televisão, eu passava de costas assim, ó. Eu pergunto, isso te fez melhor? E o dia que você estava passando na frente da Casas Bahia, você viu a televisão, ai meu Deus, eu vi a televisão, me senti culpado. É isso. Nós tivemos um casal no passado na nossa igreja, um casal de pastores, entrava pela igreja, nós estávamos lá embaixo ainda, não cumprimentava ninguém. Por que você não cumprimenta ninguém? Para mim não me contaminar, porque eu estou debaixo da unção e Deus... eu não quero me contaminar. Não cumprimentava as pessoas. Jesus tocava no leproso, e o miserável não quer cumprimentar o irmão. Gente, eu estou falando coisas que nós vivemos. Essa religiosidade maldita. São panos velhos, odres velhos, cujas vidas hoje estão bagaço, porque não aguentaram o pano novo. Não combina. Não combina. A pegada de Jesus é do verdadeiro amor. A pegada de Jesus e do verdadeiro Espírito Santo é outra. Jesus aqui, ele não critica de forma alguma João, a forma de pensar. Pelo contrário, Jesus até rasgou elogios. Mas João foi de um tempo, foi para trabalhar com o povo. Jesus é outro.
E Jesus aqui ele vai esclarecer para os discípulos de João que trata-se de sistema diferente. Jesus tem uma forma de pensar, João tem outra. João está errado? Não, não está errado. Porque ele faz parte de um tempo. Eu vim agora e o menor da minha patota, o menor da minha turma, o menor que entendeu o reino, é maior que João. Porque é o reino agora, cresceu. E o próprio João, ele sabe disso, porque ele falou assim, olha, está vindo um aí, vocês estão achando que eu sou grande, mas eu sou pequeno perto dele, do qual eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dos pés dele. O sistema de João é outro, e ele reconhece que Jesus é vinho novo. O sistema de João está embasado lá nos primeiros livros da Bíblia, lá que era um povo difícil, era Levítico e Deuteronômio. O sistema de Jesus não, está embasado já na graça, nas boas novas. Boas novas significa o quê? Evangelho significa o quê? Boas novas. A forma de pensar de João se encaixava lá atrás, no passado, não se encaixa mais no tempo de Jesus que chegou o reino. Tem coisas, gente, que a gente viveu lá atrás, que a gente não sabia, nossos pais não sabiam, amém? Pergunta aqui, no passado, os mais antigos, tinha um remédio que as nossas mães davam para a gente, que dizia que abria o apetite, quem lembra dele? Como que chamava o miserável? Biotônico Fontoura. Quem não tomou biotônico Fontoura aqui, gente? Nossa mãe chuchava a gente, biotônico Fontoura, toma biotônico Fontoura. Quando não era aquele outro miserável lá do óleo de misericórdia. Aquilo foi produzido pelo diabo. Aquilo é muito ruim. Agora biotônico não. Gente, era a forma de pensar da nossa mãe. Era a forma de pensar de João. Nossa mãe estava errada? Não. Você sabia que o biotônico Fontoura, ele foi proibido de produzir pelo alto teor alcoólico que ele tinha? A gente já dava cachaça para os nossos filhos, já desde pequenininho, para abrir o apetite. Depois perguntava, o pai falava, deixa eu tomar uma cachaça antes de almoçar para abrir o apetite. E a gente não sabe de onde veio isso, veio do tal do biotônico. Amém? Ou não tomou biotônico? Você já era um alcoólatra, com 3, 4 anos. Era o sistema. Não tinha jeito, gente. Nossa mãe estava errada? Não. Porque era a lei da época. Meu filho não está comendo. Dá biotônico Fontoura para ele. Eu lembro da cara do tubo, gente. Eu lembro do frasco. Outra coisa. Sistema antigo. Sistema antigo. Quando veio a televisão, na minha casa a gente conseguiu comprar a primeira televisão para a Copa de 1974. Preto e branco. Mas já existia, já colorido. Nós era pobre, então era preto e branco. Gente, era naqueles termostatos que você ia mudando o canal. Tac, 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 né? A antena era em cima da televisão. Amém? Tinha outros que ficavam regulando lá fora. Para a direita, para a esquerda, no telhado, né? Era gostoso isso. Mas a nossa tinha uma antena em cima da televisão. Uma antena. Algum engenheiro, e deve ter sido brasileiro, descobriu que para aquilo pegar melhor, você colocava um bombril em cima da antena, que pegava melhor. Gente, hoje você tem uma televisão Samsung, 60 polegadas, vai vendo que é onde eu quero chegar. Plasma, sei lá, 4K, com bombril em cima. É inconcebível isso. É inconcebível, não cabe. Antigamente os pais davam para suas crianças, abriu o apetite, biotônico Fontoura, e achava que estava certo. João pregava alguma coisa, o reino, já com Jesus, e achava que estava certo.
Eram as nossas mães que aprenderam a dar biotônico para a gente. Era a forma de pensar do velho sistema. E Jesus ele vem para trazer uma nova proposta. Não do velho, mas do novo. Que existe hoje, televisores 4K, mano. Você pega tudo ali e não precisa de bombril. A mesma coisa hoje é a gente tentar enfiar o sistema antigo na cabeça do jovem, que se ele tomar biotônico Fontoura vai abrir o apetite. Não vai funcionar. O que Jesus fala na sua proposta? Jesus fala da graça. João fala de Levíticos, fala de Deuteronômio, fala do castigo, fala das leis, a rigidez das leis. Não dá para costurar uma coisa com a outra. Não dá para você costurar o pano da graça no pano da doutrina de Levítico. Não tem graça em Levítico. Nem dá para você costurar em cima do pano de Levítico o pano da graça, vai rasgar. Não dá para falar de misericórdia, da graça e do amor de Jesus num texto, num Deuteronômio, ou então em Números lá atrás, que fala de um Deus justiceiro, que manda liquidar todas as nações pagãs da face da terra. Não dá. Você chega a isso e fala, Jesus, Senhor Jesus, Deus lá, não, ele fala assim, mas lá é um outro contexto, é um outro sistema. Eu sou Deus na terra hoje, e eu vim para mudar e trazer um novo sistema. Jesus, meus amados, se compadecia de íntima compaixão das pessoas que ele via sofrendo. A palavra do Senhor diz que Jesus chorou, e não foi uma vez só não. Jesus se movia dentro da sua alma, diante do drama humano, diante da dor de uma viúva lá em Naim, diante de um amigo que morreu, sepultado já há 4 dias, que era Lázaro. Jesus, olha que interessante, Jesus voltou atrás, numa decisão que ele tinha tomado, né, em não ajudar uma mulher, Ciro-fenícia, porque era estrangeira. Jesus volta atrás, falando, não, eu vou ajudar ela. Jesus humilde, Jesus não radical, Jesus humilde, fala, não, vamos consertar isso aí, eu vou curar sua filha. Isso é novo, gente, você reconhecer que às vezes precisa reavaliar a sua situação. Isso é um sinal de humildade, fala, não, para tudo, tudo que eu fiz até agora, do jeito que eu procedi, eu fiz lambança. Esse meu gênio, essa minha natureza, essa forma de ver, não, eu preciso mudar. Jesus, ele olha para a mulher Ciro-fenícia e fala assim, ó, não é bom dar da comida dos filhos para os cachorrinhos. A mulher olha para Jesus e fala assim, mas os cachorrinhos também, Senhor? Come debaixo da mesa dos seus senhores. Ele falou, puxa vida, hein? Agora você deu no meio mesmo. Ele reconsidera. Ele, apesar de ser rei, rei dos reis, senhor dos senhores, ele reconhece, e com humildade, ele ajuda aquela mulher. E muitas vezes a gente com o nosso narizinho empinado, a gente não reconsidera nada. Eu nasci assim, Gabriela, crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. A proposta de Jesus é linda, gente. Jesus atendeu o pobre, Jesus atendeu o rico, Jesus atendeu o militar, Jesus, o principal da sinagoga, o anônimo, todos ele socorreu, todos, sem inquirir nada. Eu vou te ajudar, mas fala para mim qual a igreja que você congrega, aleluia. Olha, eu vou te ajudar, mas você tem sido dizimista fiel? Olha, eu vou te ajudar. Jesus, nada disso é besteira. A pureza de Cristo, ela me encanta. Sem questionar nada, sem fazer interrogatório religioso nenhum, simplesmente Jesus amava e abençoava. Jesus, vinho novo. Se nós continuarmos a persistir nas questões religiosas sem amor, estamos tentando remendar o novo em cima do velho. Nós estaremos misturando as boas novas de Cristo com a doutrina de João, estaremos colocando vinho novo num odre velho e vai romper. Nossa igreja não está preocupada com a aparência, nem ser uma igreja moderna,
Não vou colocar uma prancha de surf aqui, e nem vou vir pregar de chinelo, bermuda e camiseta, não vou. Não é isso. Nossa igreja está preocupada com o conteúdo. Você vir para cá e falar assim: hoje eu aprendi mais uma coisinha. Hoje eu entendi mais uma coisinha a respeito de Jesus. Amém? Nós estamos propondo, nosso ministério está propondo para esse ano de 2022 um jeito novo de pensar. E todas as mensagens que eu preguei esse ano aqui foi para você repensar a sua vida. Pensar na graça, pensar no amor, na misericórdia e na compaixão. Entender que Deus é amor, que Deus nos ama. Não é um Deus fiscal, que está na porta do céu com a prancheta, falando: amigo, hein? Eu vi, hein? Olha o que você fez aqui, estava pedalando lá, tirou sarro de fulano de tal, ó, vai para a sua caderneta aqui. Não é letra A, não, é letra D, você tomou aqui de nota. Não é um Deus fiscal, não é um Deus inspetor, amém? Então nós temos que entender isso, que Deus é amor e misericórdia e tem cuidado. Você está preocupado em transgredir o velho, a lei, o Antigo Testamento? Fique tranquilo, meu irmão. Você estaria transgredindo se você estivesse trocando a graça, a misericórdia, a salvação de Cristo pelo velho, pegando leis do Antigo Testamento e tentando implementar na sua vida hoje. Aí você estaria com a transgressão diante do sangue de Jesus, que morreu por nós, para nos deixar uma mensagem das boas novas, e não do velho. Se tem alguém que trouxe um ensino novo, e junto com a proposta nova, e que escandalizou e transgrediu, foi Jesus. Se quer chamar o novo de transgressão, Jesus então foi um transgressor. E eu digo isso por quê? Porque Jesus, ele transgrediu o velho sistema. Jesus transgrediu o sábado. Não podia fazer nada no sábado. Jesus curava no sábado, bebia no sábado, ia na festa no sábado. Ele transgrediu o sistema de purificação, que todo mundo tinha que se purificar antes. Ele transgrediu tudo isso, porque seus discípulos não lavam as mãos para comer. Ele transgrediu a questão do tomar vinho. Ele transgrediu os tabus sexuais da sua época, transgrediu os preconceitos culturais dos judeus. Jesus aqui não teve problema nenhum em transgredir o velho, desde que o novo fosse pregado. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Quando Ele diz: não se põe retalho novo em roupa velha, e nem vinho novo no odre velho. O que Ele quer nos ensinar? Que a mudança vem de dentro da gente, é de dentro para fora, e elas são necessárias para se adequar. Quando você coloca remendo novo numa roupa velha, não dura, apenas um paliativo para disfarçar. Quando alguém coloca uma roupa bonita, um terno, uma Bíblia debaixo do braço, isso é externo. Deus quer saber como que está dentro desse terno, está dentro desse vestido. Qual a sua mente? Qual é o seu coração? Por fora eu estou seguindo o velho, o sistema, a religião, as ordenanças, isso, maravilha, doutrina, não tem problema. Mas por dentro, como está o seu coração? E há pessoas em pleno século 21 que precisam mudar, mas não mudam. Estão disfarçando, estão colocando terno, estão colocando vestidão, estão deixando, tudo bem, mas estão disfarçando, estão se enganando, estão ficando para trás, e precisam mudar, ou remendos serão inúteis. E eu digo por quê? Não adianta você fazer um túmulo chique, para parecer bonito, se dentro tem morte de alguém que foi um canalha. Mas o túmulo é bonito, mas o camarada é um canalha. Não adianta você maquiar a pele, se dentro é lepra. Não adianta você confeitar o bolo, se o bolo dentro do confeite está mofado.
Não adianta você querer resolver um problema de rachadura na sua parede colocando um papel de parede. Não adianta você querer colocar pano novo em cima de uma roupa, num rasgo de uma roupa velha. Nós temos que mudar se queremos ver mudanças. Se estamos começando um ano novo, nós temos que buscar algo novo. Se você quer algo diferente esse ano, você tem que mudar a sua cabeça. Há pessoas que não aguentam mais remendos na sua vida. Volta e meia, rasga, e você está lá para consertar de novo. Albert Einstein, ele disse algo interessante. Disse que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Eu quero resultado diferente, mas você não muda. Quero ver as coisas melhorar na minha casa, mas você não muda. Quero ter uma vida espiritual melhor, mas você não ora, não fala com Deus, não vai à igreja. Não vai ter nunca. Se você está buscando e precisando de uma mudança na sua casa, na sua vida, não aceite remendos. Abandone as soluções fáceis. Porque solução fácil é uma tendência natural nossa. Resolver problemas complexos com soluções simples. Muitos atalhos tentam resolver seus problemas mais agudos. Fuja de remendos, fuja de atalhos. Remendo rasga o tecido antigo. Pior, o estrago é tanto que vem de carona a decepção e a frustração. A vida não muda porque é remendo. A vida não muda. Não tem mudança. Eu quero convidar você hoje, meu irmão, minha irmã, a buscar o vinho novo. Colocar o que Jesus tem de novo para você dentro de um odre novo. Dentro de um odre mudado. Dentro de perspectivas boas. Você não precisa ser religioso. Você não precisa buscar se aparamentar de um monte de coisa para você servir Jesus. Seja simples, seja honesto, seja fiel, busque o Senhor, ore, fale com Deus, fale: Senhor, eu não quero, estou cansado, essa minha vida já, é enxugando gelo, as coisas não andam. E aí você pode fazer uma perspectiva futura. Como será que vai estar a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como será que as coisas estão mudando tão rápido? Por que eu não melhoro também? Por que eu não evoluo também? É vinho novo dentro de odre novo. Amém? Como eu disse, João foi um grande homem de Deus, mas ele veio apenas para anunciar aquele que viria após ele. Aquele que viria quebrar tabus, regras, com uma proposta diferente, com as boas novas e com o Evangelho. Em pleno século 21 nós temos que ter em mente, e uma mente renovada em Cristo, amém? Não queira me convencer e você convencer um jovem, que Bombril dá uma imagem melhor para o seu TV. Não queira convencer que um carro a carburador é melhor que um carro a injeção eletrônica, não queira me convencer. Não me queira convencer, meu irmão, que ligar de orelhão é muito melhor que ligar de um celular. Não queira. Não queira me convencer que biotônico Fontoura abre apetite. Os antigos tomavam porque acreditavam e achavam, e era a verdade da época. Hoje já não é mais. A verdade de hoje para as nossas vidas são as boas novas, que é o Evangelho que Jesus deixou. Se coloque em pé.